Olá, eu sou o professor Micael Santos, seu professor de matemática, e estamos aqui agora para começar a aula 2. E o que veremos na aula 2? O que veremos na aula de hoje? Números racionais. O que são números racionais? São números que podem ser escritos, que podem ser expressos na forma de uma fração ou um decimal, tá? Você pode escrever, toda vez que eu puder escrever um número, seja ele na forma inteira, por exemplo, aqui temos aqui o 2. Eu posso escrever um inteiro 2 como 1, 2 sobre 1, né? Dá para escrever também 4 sobre 2. Aí nós estamos falando de frações equivalentes. Então, toda vez que nós tivermos o número 2, eu posso colocar 2 sobre 1, 4 sobre 2, eu consigo escrever esse número inteiro em forma de fração, de racional, tá? Mesma coisa acontece com 5, por exemplo, posso escrever 50 sobre 10, é uma outra forma, é um outro tipo de racional aí, é um racional equivalente que eu posso escrever, né? E ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, aqui eu posso escrever menos 21 terços. 21 terços também é 7. 21 dividido por 3 é 7. Também dá para escrever um racional na forma de decimais exatos. Por exemplo, 0,2, que é 2 décimos, 0,06, que são 6 centésimos, 2,173, que é 2.173 milésimos. Então, toda vez que eu quiser escrever um número, um decimal exato na forma de fração, é bastante simples, ó. 0,2. Você pega o número, tira a vírgula, tira a zero à esquerda se tiver, e embaixo você coloca um 1 com tantos zero quanto forem as casas decimais. Aqui tem uma casa decimal, então é um zero só. Olha, aqui tem duas casas decimais, então são dois zeros. Aqui são três casas decimais, por isso 3 zeros, né? Se eu quisesse escrever, por exemplo, 3,12, ele ia ser 312 sobre 100. Claro que quando o numerador e o denominador forem múltiplos de um mesmo número, a gente pode simplificar, né? Mas eu vou deixar isso para outra ocasião, a gente discute isso melhor, tá bom? Também tem as dízimas periódicas, que são aqueles números que repetem, né? Por exemplo, olha esse aqui, ó, 41, 41, ou aqui, né, 333, ou esse último 777, tanto faz. Quando existe uma repetição periódica de um ou de alguns números, a gente chama de dízima periódica. Aí, para transformar isso numa fração, é um pouquinho mais complexo, tá? A gente não vai fixar nisso agora, tá? Mas dá para sempre que der para escrever um número na forma de fração ou na forma de decimal exata ou dízima periódica, a gente chama esse número de racional, tá bem? Como é que são as operações com números racionais? Bom, então é importante entender e localizar sempre onde está a vírgula, tá? Aonde que está a vírgula nesse processo nosso. Os números que estão à esquerda são a parte inteira, os que estão à direita são a parte decimal desse número, tá bem? Então à esquerda, imediatamente à esquerda da vírgula, nós temos o inteiro, que é a unidade. Nós temos a dezena, em seguida a centena, depois a unidade milhar, assim por diante. À direita nós temos, primeira casa, o décimo, depois centésimo, depois milésimo e assim por diante. Então, quando eu escrevo um número qualquer, 5,16, esse 5 aqui é a unidade, esse 16 é o décimo, esse 1 é o décimo e o 6 é o centésimo, tá? Se eu escrevo o número 5 apenas, ele é a unidade, tudo bem. Onde está a vírgula desse 5? Sempre à direita dele, tá? Isso é importantíssimo porque quando nós formos fazer algumas operações com vírgula, a gente precisa igualar as casas para poder fazer a conta, colocar certinho uma embaixo da outra, tá? Então isso é bastante importante. Então lembra sempre disso. O número inteiro, por exemplo, 31, está sem vírgula, né? Mas você tem que saber que imediatamente, de acordo com o gráfico aqui, ó, com o desenho aqui, imediatamente à direita da unidade, você tem a vírgula. E onde está a unidade no 31? 1 é a unidade. Então você põe a vírgula aqui, se você precisar acrescentar outros zeros para poder fazer as operações. Tá bem? Claro que todas as operações que existem, dá para fazer com os números inteiros, né? Peraí que eu acho que tem
Fui ver algum número a mais para cá, né? Deixa eu arrumar isso daqui. Esse aqui tá a mais aqui, isso mesmo. Então você tem aqui, por exemplo, olha o exemplo 1. Olha o exemplo 1. 0,6 mais 1,2. Em 0,6 mais 1,2, nós temos os dois números, os dois são decimais e os dois possuem uma casa à direita da vírgula, né? Então a gente monta assim, ó, 0,6, 1,2. Coloco o sinalzinho de mais aqui. Olha a importância da vírgula estar embaixo da vírgula. Aí você tem automaticamente unidade embaixo de unidade e décimo embaixo de décimo. 6 mais 2 é 8, 1 mais 0 é 1 e a vírgula continua no mesmo lugar que ela estava, ou seja, 1,8. Olha esse outro exemplo aqui, 2,582. E o 5,6, onde que eu coloco? Eu costumo fazer assim, bom, vem com a vírgula aqui e copio o número. À esquerda da vírgula eu tenho 5, à direita da vírgula eu tenho 6. Como vai faltar número, a gente preenche com 0. Perceba que eu tenho aqui unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo e milésimo embaixo do outro. E essa que é a configuração para a gente poder fazer a conta, né? 2 com 0 dá 2, 8 com 0 dá 8, 5 com 6 dá 11, 1 vai 1, 1 com 2, 3, com 5, 8. E a vírgula que está aqui fica na mesma posição. Então, 8,182. Né? Vou fazer um terceiro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha 0,037 mais 1,1. Como é que fica isso? Claro que na adição e na multiplicação, como elas são comutativas, eu posso inverter a ordem dos dois, né? Mas eu não vou fazer isso agora, tá? Mas se você achar mais fácil, pode fazer. Então eu tenho 0,037 e eu tenho que colocar 1,1 embaixo, ele vai ficar assim, dessa forma, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, assim por diante, e a vírgula na mesma posição que ela estava antes, tá? Então é assim que a gente faz a adição de números decimais, dessa forma que a gente soma números decimais, tá bem? E a subtração? Praticamente a mesma coisa, só que ao invés de somar, a gente subtrai, lógico, mas a montagem é a mesma, né? Então veja, 3,57 menos 1,45. E aí eu gosto, você pode pensar 7 menos 5, eu gosto de fazer 5 para chegar no 7. Eu acho mais interessante aqui. 4 para chegar no 5 e 1 para chegar no 3. A vírgula continua bonitinha aqui, uma embaixo da outra, né? Outro exemplo, 15,879 menos 12,564. 4 para chegar no 9 dá 5, 6 para chegar no 7 dá 1, 5 para chegar no 8 é 3, 2 para chegar no 5 é 3, 1 para chegar no 1 é 0. Vamos fazer um aqui de emprestar, né? 13,135 menos 4,758. Então esse é o de emprestar, é o famoso de emprestar, né? Então 8 para chegar no 5 não dá. Então eu venho aqui, tiro 1 daqui, fica 2, coloco esse 1 aqui. 8 para chegar no 15 é 7. 5 para chegar no 2 não dá. Então eu tiro esse 1 daqui, fica 0. E aqui esse 1 coloco aqui do lado. Então é 5 para chegar no 12, também é 7. 7 para chegar no 0 não dá. Então eu pego, tiro 1 daqui, coloco aqui, fica 10. 7 para chegar no 10 é 3. A vírgula é aqui. 4 para chegar no 12, né? Vou tirar daqui. 4 para chegar no 12 é 8. Então o método de emprestar normal continua valendo. É só tomar cuidado com a montagem da vírgula e das casas, né? Das unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, tá bem? E a divisão de números decimais, como é que faz? Primeira coisa que a gente precisa fazer é igualar a casa. Ó, vou escrever aqui, ó, primeiro passo. Primeiro passo é igualar as casas
decimais com 0. Então, toda vez que a gente tiver que fazer uma divisão que tenha vírgula, primeira coisa a fazer, anota bem aí, é verificar se a quantidade de casas decimais à direita da vírgula é igual. Se estiver igual, você prossegue a conta. Se não, você precisa igualar, tá bem? Então, veja. 3,5 dividido por 0,5. Se eu tenho 3,5 dividido por 0,5, eu tenho uma casa à direita da vírgula nos dois casos. Então, é só tirar a vírgula e fazer a conta. Tá? Eu gosto de pensar assim, quantas vezes o 5 cabe dentro do 35? Cabe 7 vezes. E é só isso. Tá? Olha o exemplo 2. 20,5 dividido por 5. Perceba que o 5 não tem nem a vírgula, né? Então ele não tem nenhuma casa à direita da vírgula. Já o 20,5 tem uma casa à direita da vírgula, tá? Então, para que eu possa continuar a conta, eu preciso igualar as casas. Veja, 20,5 e 5,0. Agora eu tiro a vírgula e faço a conta normalmente. Então veja que ficou 205 dividido por 50. Dá 4 vezes 50, 200. 200 para 205 sobra 5. Se eu quiser continuar a vírgula, aí vai a conta, e aí vai aparecer a vírgula, eu preciso acrescentar um zero aqui. E quando eu acrescento um zero e para continuar a conta, eu preciso colocar a vírgula. Então, essa vírgula surge quando você não tem nenhum número para baixar. Veja bem aqui que não tem nenhum número para baixar. E sobrou um resto, eu quero continuar a conta, né? Então, a gente prossegue acrescentando um zero aqui e colocando vírgula. Dá uma vez 50, 50. Para 50, nada, tá? Olha esse outro exemplo. 14 dividido por 0,7. Perceba que nesse caso, o 14 que tem que ter uma casa a mais aqui, tem que igualar, acrescentar uma casa para poder fazer a divisão, né? Aqui eu tiro a vírgula, aqui eu tiro a vírgula, então ficou 14 por 7 dá 2, sobra 0. Baixo o 0, não dá para dividir, ponho aqui 20. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de mais nada, é igualar a quantidade de casas à direita da vírgula. 6,24 dividido por 0,3. Então, veja bem, você tem aqui duas casas à direita da vírgula, aqui uma só. Então, eu preciso acrescentar mais uma. Aí eu posso tirar essa vírgula e esse zero à esquerda também. Então, aqui são duas vezes, né? 2 vezes 30, 60 para 62, 2. Perceba o que acontece agora. Quando eu baixar o 4, eu pergunto, quantas vezes o 30 cabe dentro do 24? Nenhuma. Nesse caso, a gente coloca zero aqui, tá bem? Então, o 30 não cabendo, eu baixei o 4. Aí eu tenho que operar com ele, com o 24. Como o divisor não cabe dentro do dividendo, da operação que eu estou fazendo, então eu preciso colocar um zero, tá? Então perceba que não é vírgula, é zero. Eu baixei o 4, não deu para dividir, acrescento um zero. Agora, se eu quiser continuar a conta, eu vou precisar acrescentar um zero aqui. E para esse zero, eu coloco a vírgula. Então, o primeiro zero que você inclui na sua conta, você coloca a vírgula embaixo lá a vírgula lá no quociente, tá bom? Aí sim você prossegue a conta, tá? 240, então dá 20,8, tá bem? Tem que prestar atenção, tem que treinar bastante divisão com números decimais, que é chato, se você bobear você erra, e você pode perder uma questão aí de bobeira, né? Porque você errou aí uma conta que não é tão difícil assim, tá? E a multiplicação? A multiplicação é um pouquinho mais fácil, né? Então veja, 3,25 vezes 4. Primeira coisa a fazer, você faz a multiplicação como se não houvesse a vírgula. 4 vezes 5, 20, 0 vão 2, 2 vezes 4, 8, com 2, 10, 0 vai 1, 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. Aí você vem aqui em cima, nas parcelas, e você conta quantas casas tem à direita da vírgula. Nesse caso, tem 2. Então, a gente coloca 1, 2. Conta sempre da direita para a esquerda, né? 1, 2 casas e coloca a vírgula. Olha esse outro exemplo. 3,5 vezes 2,5.
Os dois números têm vírgulas, né? Não tem problema nenhum. Esquece a vírgula e faz a conta normal. E aqui você não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, acrescentar zero, nada. Aqui não precisa se preocupar com isso, tá? 5 vezes 5, 25. 5 com 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Eu usei o 5. Quando você for passar para o número da esquerda, você tem que pular uma casa aqui embaixo. Tem gente que coloca zero, eu costumo colocar um sinal de mais. E aí você vai operar com esse 2. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Pronto. Agora é só somar aqui embaixo. 5, 7, 8. Muito bem. Acabou por aí? Não. Eu tenho que ver aqui quantas casas decimais tem. Tem duas casas aqui, né? Se tem duas casas lá em cima, eu tenho que vir aqui da direita para a esquerda também, contar duas casas e aplicar a vírgula. Tá bem? Não tenha medo de aplicar essa regra. Ela sempre vai dar certo, né? Vamos supor que eu tenha assim, 3,2 vezes 0,00013. Tá? Então não tem problema. 3,2 vezes 0,123, 13. Lembra que eu falei? Esquece as vírgulas. Faz a conta normal. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Pronto. 6. 9 com 2, 11. 1 vai 1, 4. E agora? Você tem que contar quantas casas decimais tem aqui. Aqui tem uma, 2, 3, 4, 5. Então, ao total, nós temos 6 casas. Eu vou, então, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloco a vírgula. E aí, para não ficar sozinho, eu coloco 0. Esse 0 não conta, tá? É aqui, são 6 casas à direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas à direita da vírgula. Tá bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem entendido? Explicadinho? Bonitinho? É isso aí. Eu deixei aqui para vocês na apostila e tem aí algumas contas para você treinar um pouquinho, para fazer essas continhas, dar uma exercitada, tá? Então a minha sugestão, pausa um pouquinho o vídeo, resolve esses exercícios, aí solta o vídeo e vê a resolução. Tudo bem? Vamos à resolução? Vamos lá. Então o primeiro aqui, ó, o A. Como é que monta? 67,8 mais 3,46. Vou colocar um zero aqui, só para não ficar sozinho. Então, perceba, vírgula embaixo de vírgula. 6 e 0, 6. 4 e 8, 12. 2 vai 1. 8 com 3, 11. 1 vai 1. 1 e 6, 7. A vírgula fica aqui embaixo dele, bonitinho. 71,26 é esse primeiro exercício, tá? O B, eu pus um pontinho aqui, e o ponto ele é separação de milhar, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto esse 4 quanto esse 3, os dois são unidades. Só que esse é unidade e esse é unidade de milhar, porque ele está à esquerda do ponto. Só por causa disso, tá? Via de regra, quando você organizar, os dois números são inteiros, a vírgula está aqui, ao lado do 4, à direita do 4 no primeiro número, e à direita do 3, aqui no segundo número. Então, está organizado já a vírgula embaixo da vírgula, né? Outra coisa que vai acontecer, o ponto também ficar embaixo do ponto. 3 e 4, 7. 1 e 0 dá 1. 9 e 2 dá 11. 1 vai 1. 1 com 3, 4. Mais 4, 8. Certo? Fácil. C. 35,46 mais 18,39. Então, 35,46 mais 18,39. Como é que fica isso? 9 com 6, 15. 5 vai 1. 1 e 4, 5 com 3, 8. A vírgula fica aqui. 8 e 5, 13. 3 vai 1. 1 e 3, 4. Mais 1, 5. Então, você tem aqui 53,85. E o exercício D, como é que ficou? 12,368 mais 5,83. Coloca um zero aqui. 8 com 0, 8. 6 com 3, 9. 8 com 3, 11. 1 vai 1. 1 com 2, 3. E 5, 8. E 1 com 0, 1. A vírgula fica exatamente aqui. 18,198. E o exercício E.
Olha, eu não vou mudar a ordem, então vou fazer 3 mais 0,135, tá bem? Perceba que 3 é a unidade e o 0, que é esse aqui, ele está imediatamente à esquerda da vírgula, ele também é unidade, então tem que ficar embaixo do outro. A vírgula fica imediatamente à direita do 3, e aí a gente soma aqui 0, 0, 0. Então vai ficar 5, 3, 1, vírgula aqui, 3. 3,135, tá? E a questão F. Também não vou mudar a ordem, 0,0028 mais 3,1. Aí eu vou acrescentar 0 aqui só para não ficar estranho. Então fica 8, 2, 0, 1, 3, 3,1028. E a última dessa sequência é 13,2 mais 1218,19. Eu não vou mudar a ordem dele, tá? Deixa eu escrever isso aqui mais para cá, mas eu não vou mudar a ordem, só para vocês entenderem bem, tá bom? Se quiser colocar o 1218 em cima, pode, não há problema nenhum. Mas olha, 13,2. A vírgula, coloca aqui. À esquerda da vírgula, o que tem? O 8, que é a unidade, tem que ficar embaixo do 3. O 1, que é a dezena, tem que ficar embaixo do 1. Aí não tem mais nada para cá, você coloca. À direita tem o 2, que é decimal, que fica embaixo do 2 de cima, que é decimal. E o 9, que é centésimo. Como não tem nada, coloca um 0 ali e pronto. 9, 4, a vírgula fica aqui. 11, 1 vai 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1231,49. Tá? Espero que você tenha acertado todos, ou pelo menos a maioria aí, e tenha, se errou, entendido onde errou, tá bem? Então assim é soma, são as somas. Vamos fazer algumas subtrações agora. Vamos lá? 897 menos 351. É a mesma coisa, né? Da adição. Só muda a operação, mas o jeito é o mesmo, né? Tem também aqui 1815 menos 237. Isso é de emprestar. Ó. Aqui eu vou tirar 0, dá 1 aqui. 7 para 15, 8. Aqui eu vou tirar, fica 7. E aqui 10. 3 para 10, 7. 2 para 7, 5. E 0 para 1, 1. E aqui é 78. Né? C. 1235 menos 876. Eu gosto de fazer de um outro jeito que eu não preciso emprestar. Eu coloco um aqui, faço 6 para 15, dá 9. Aí esse 1 que eu coloquei aqui, eu somo aqui embaixo. Então, ao invés de tirar de cima, eu somo embaixo, dá 8. 8 para 13 dá 5. Então, aqui eu somo, dá 9. 9 para 12, 3. Mas se você fizer emprestando, dá do mesmo jeito, tá? D. 12,243 menos 5,67. Vou pôr um 0 aqui. Então, se na adição eu podia inverter os valores, colocar, porque é comutativo, né? Aqui na subtração eu não posso, tem que colocar na ordem que está ali, tá bom? Então 0 para 3 é 3. Aqui eu vou emprestar 1 do 2, que vai ficar 1, aqui fica 14. 7 para 14, 7. Aqui eu vou emprestar 1 do 2, aqui fica 11. 6 para 11 é 5. E 5, eu já posso fazer direto aqui, ó. 5 para 11 é 6. Então pronto. E 6 menos 0,73. É assim que fica, ó. E a gente completa com 0 aqui, tá bom? Nesse caso eu não posso inverter, né? Não tem nem sentido. Então eu vou pegar os 6 aqui. 5 aqui vira 10. Aqui vira 9 e aqui vira 10. 5 para 10, 5. 7 para 9, 2. E 0 para 5, 5. 5,25. F. 9 menos 8,62. Mesmo esquema. Completo com 0 aqui. Esse 9 vira 8. Aqui 10. 9.
aqui 10. 2 para 10, 8, 6 para 9, 3, 8 para 8, 0. E a vírgula fica aqui. E a última dessa fase aqui de subtrações é a G. A G vai ficar 10 menos 5,13. Perceba que nesse caso, esse 0 aqui é a unidade, então 5 tem que ficar imediatamente abaixo dele, para a gente poder fazer a conta. Então, aqui eu vou tirar o 10, fica 0, aqui é 10, 9, tirei 1, pus para cá, aqui 10, 9, tirei 1, pus para cá. 3 para 10, 7, 1 para 9, 8, 5 para 9, 4. E com isso, eu encerro a resolução da parte de subtrações. Tá bem? Confere aí, espero que você tenha acertado todos. Se errou algum, volta a ver como é que eu fiz e treina, refaz, tá? Esse terceiro exercício é sobre multiplicação. Então, vamos à resolução. 123 vezes 23. Primeiro eu vou fazer com a unidade. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Quando eu vou passar para a dezena aqui, então eu pulo uma casa para cá também. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora é só somar. 12 vai 1. 4 com mais 4, 8. 2. 2.829. B. 1542 vezes 16. 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 6 vezes 4, 24, com mais 1, 25. 5 vão 2. 6 vezes 5, 30, com 2... Espera aí que eu pus o 5 aqui. 6 vezes 5, 30, com 2, 32. 2 vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Pulo uma casinha para cá. Eu gosto quando tem 1, que é só copiar. 2, 7, 6, 14, vai 1, 2. Se eu quiser colocar o pontinho aqui para separar o milhar, pode, não tem problema algum. C. 1325 vezes 213. Primeiro faço com a unidade. 3 vezes 5, 15. 5 vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Quando eu vou para o 1 aqui, coloco mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou para o 2, então eu tenho que pular 2 aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora é só somar. 5. 5 e 7, 12. Vai 1. 1 com 9, 10, com 2, 12, vai 1. 4, 7 e 5, 12, vai 1. 1, 2 e 6, 8. E baixo o 2. Prontinho. 1, 2, 3 aqui. Então dá 282.225. D. 3,14 vezes 2,3. E aqui que a gente entra agora com as contas com vírgula, Então, 3 vezes 4, 12. 2 vai 1. Esquece as vírgulas por enquanto, tá? 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Pula uma casa para cá. O procedimento é o mesmo, como se não houvesse vírgula, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Aí tem 2, 4 com 8, 12, vai 1. 1 com 9, 10 e 2, 12, vai 1. 1 e 6, 7. E agora? Vou contar as casas aqui, 3 casas. 2 aqui, mais 1 aqui embaixo. Então, 1, 2, 3 e a vírgula fica aqui. 7,222. E 12. 12 vezes 0,12345. 1, 2, 3, 4, 5. E o número 3. Então, como é que a gente faz isso? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Pronto. Agora, contar as casas à direita da vírgula. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu vou contar 6 casas. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aí eu coloco a vírgula. F. 5,419 vezes 106. Começo normal. 6 vezes 9, 54. 4 vão 5. 6 vezes 1, 6. Com 5, 11. 1 vai 1. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. 5, 1, 2. 6 vezes 5, 30. E 2, 32. Como tem um zero aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, como tem um zero, acrescento mais um sinal de mais aqui, continua a conta. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Ou eu poderia colocar 0 vezes 9, 0. Aí não pulava 2 mais, né? Colocava um só, pulava uma casa só. Ia ficar uma linha só com zeros. Não há problema nenhum, também está certo, tá? Aqui 14 vai 1. 1, 3, 4. 3 e 4, 7, 5. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. A vírgula vem aqui. 57,4414. E por último, G, 315,9 vezes 3,5. 5 vezes 9, 45. 5 vão 4. 5 vezes 5, 25. E 4, 29. 9 vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. E 5 vezes 3, 15. Pula 1 para cá. 3 vezes 9, 27. 7 vão 3. 3 vezes 5, 15. Com 3, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Pronto, agora é só somar. 5, 7 e 9, 16. Vai 1. 8 e 8, 16. Também vai 1. 6 e 4, 10. Vai 1. 9, 10, 11. Duas casas à direita da vírgula. 1106,65. E com isso a gente encerra essa parte de multiplicação. Agora vamos à divisão. Vamos lá? Exercício A. 624 dividido por 6. Então, primeiro 6 aqui, dá uma vez 6, 6 para 6, nada. Aqui que está o truque, ó, abaixou o 2. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 2? Nenhuma vez. Aí você abaixa o 4. Dá 4 vezes, 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Toma cuidado, porque se você pegar 600, mais do que 600, né, 624, e dividir por 6, tem que dar mais do que 100. Se você fez essa conta e deu menos do que 100, deu 14 ou deu 1,4, tá errado, né? Você tem que refazer isso daí, tá bom? B. 301 dividido por 7. Então, aqui no 3 dá 4 vezes, 4 vezes 7, 28, para 32, baixo 1, 3 vezes, 3 vezes 7, 21, para 21, nada. Facinho, né? C. 7.800 dividido por 25. Vou aqui, dá 3 vezes 25, dá 75, dá 3, baixo 0, dá uma vez, sobra 5, baixo 0, 25 cabe 2 vezes dentro do 50, né? Então, nós temos aqui 312. D. 1.504 dividido por 47. Vou pegar aqui no 150, vai dar 3 vezes e vai sobrar 9. Aí eu baixo o 4, dá 2 vezes com o resto 0. Tudo bem? Daqui fácil, né? E. 3 dividido por 0,05. Então, aqui começa aquele lance de vírgula, né? Com casas decimais. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as casas depois da vírgula. Lembra disso. 0,05 tem 2 casas à direita da vírgula. E o 3 não tem nenhuma. Então, eu preciso colocar 2 também. Agora, eu posso tirar a vírgula e 0 à esquerda. Então, fica aqui. 30 por 5 dá 6. 6 e 5, 30 para 30, nada. Baixo 0, não deu para dividir. 60. Então,
3 dividido por 0,05 dá 60 vezes. F, e esse F é um pouquinho mais chato, então presta bem atenção. 156,039 dividido por 13. Aqui você vai ter que acrescentar 3 zeros, porque veja, a vírgula está imediatamente à direita do 3, que ele é a unidade, né? E aqui depois da vírgula tem 3 casas, então a gente precisa também colocar 3 casas, aí nós podemos tirar a vírgula. Então eu vou aqui, ó, 15.603, dá uma vez, e eu tenho, vou fazer menos 13.000 aqui, ó. 0 para 3, 3, 0 para 0, 0, 0 para 6, 6, 3 para 5, 2. Agora eu vou baixar o 9, e vai dar 2 vezes, e dá 26.000. Quando eu fizer a conta de menos aqui, vai sobrar 39. Pronto, agora olha só. Eu tenho 39 e eu quero continuar fazendo a divisão. Então o que eu faço? Eu coloco um 0 e esse 0 eu coloco a vírgula aqui. Para esse 0 eu coloco a vírgula. Aí eu pergunto, quantas vezes o 13.000 cabe dentro do 390? Nenhuma, então eu ponho 0. Eu quero continuar a conta, ponho mais um 0. E pergunto, quantas vezes o 13.000 cabe dentro de 3.900? A resposta é nenhuma, então a gente põe 0 aqui. Quero continuar, põe mais um 0. E aí pergunta, quantas vezes o 13.000 cabe dentro do 39? Cabe 3 vezes com o resto 0. Então a pergunta sempre vai ser, quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? Se a resposta for nenhuma, a gente coloca 0 aqui em cima. Então aqui no quociente só entra 0 quando o divisor não couber no dividendo. Tá? E a vírgula aparece automaticamente sozinha quando nós tivermos o primeiro zero, né? A primeira vez que a gente coloca um 0 na conta. Esse último é 9,485 dividido por 0,005. Perceba que ele já tem 3 casas depois da vírgula. É só tirar a vírgula 0 à esquerda. 9 aqui vai dar uma vez, vai sobrar 4. Baixo 4, vai dar 8 vezes e sobrar 4. Baixo 8, vai dar 9 vezes e sobrar 3. Baixo 5, vai dar 7 vezes e sobrar 0. Tá? Então é assim que a gente faz divisão. O importante agora é praticar, é pegar mais exercícios, é fazer mais exercícios, e quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando, tá bom? Por hora eu vou encerrando por aqui, em seguida eu volto com a aula de número 3. Até mais!